João capítulo 1, versículo 15. Essa palavra Deus me deu essa semana e eu fiquei com muito temor quando Deus me deu essa palavra, porque Deus começou a ministrar ao meu coração sobre o nosso papel como igreja, preparando o caminho para o Senhor, o caminho do Senhor. E um título dessa mensagem, se você está anotando, é Abridores de Caminhos. É uma palavra meio estranha, né? Mas é abridores de caminhos. Diga para o seu irmão, não, diga não. Estou aprendendo. Amém, queridos? João capítulo 1, versículo 15. João deu testemunho dele e clamou dizendo: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. E esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou: eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram: pois então quem tu és? És Elias? Respondeu ele: não sou Elias. És tu profeta? Pergunta. João Batista era ou não era profeta? És tu profeta? Ele respondeu o quê? Não sou profeta, apesar de saber que era um. Disseram-lhe, pois: quem és então? Para podermos dar resposta ao que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Respondeu ele: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus. Então lhe perguntaram: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Respondeu-lhe João: eu batizo em água, no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Quem é que perguntou? Os fariseus. Os fariseus perguntaram: por que batizas? Respondeu João: eu batizo em água, e no meio de vós há um a quem vós não conheceis. Aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Estas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Amém? Posso ouvir um amém? Eu tenho tanto temor, porque dentro desse texto há muitas revelações. Há muita coisa envolvida nesse texto. Mas eu queria hoje compartilhar uma parte para vocês, né? A igreja hoje, a igreja evangélica hoje, ela está como nessa época de João Batista. Ela está no deserto. A igreja está como naquela época, vivendo uma situação muito ruim. Por quê? Porque há religiosidade por todos os lados. A igreja evangélica não se diferencia mais das outras religiões, a nível de religião, de religiosidade. Ela está vivendo uma crise, onde nós cada vez mais presenciamos e testemunhamos o povo cristão, que se diz cristão, se afastar do relacionamento pessoal com Cristo e cada vez mais se envolver com eventos, com programações, com
congressos, e com moveres, e com modismos, e os valores do mundo estão penetrando na igreja. Não estamos cada vez mais presenciando uma mistura de valores seculares, valores do mundo mesmo, princípios que o mundo adota, entrando dentro da igreja. A ponto de hoje, se um não crente entrar em determinadas igrejas, ele não vai saber diferenciar quem é o crente e quem não é. Entendem o que eu estou falando? Quer dizer, a coisa está tão sem padrão dentro da igreja, que não há mais diferença. Você não sabe diferenciar mais quem é o cristão convertido e quem é, por exemplo, uma pessoa que não tem Jesus. Assim estava a igreja daquela época. Embora a religião fosse a religião judaica, mas assim estava o povo de Deus naquela época. A ponto de João Batista dizer que no meio da igreja eles não conheciam Jesus. Há entre vós alguém que vocês não conhecem. E essa palavra é atual para a igreja hoje. Há entre nós, religião cristã, evangélico, alguém que, apesar de nós frequentarmos as reuniões todos os domingos e termos uma Bíblia e cearmos e termos passado pelo batismo, mas não o conhecemos. A igreja está cercada, a igreja, como na época de João Batista, está cercada por uma classe política corrupta. João Batista estava cercado por uma classe política. Herodes era um safado sem vergonha. Pilatos era outro. Havia um poder político dominando sobre Jerusalém, sobre os judeus, sobre aquela região. E eles, pasmem vocês, irmãos, eles, os romanos, eles elegiam os fariseus que iam representar o povo diante de Roma. Não era Deus que escolhia, muito menos o povo de Deus que escolhia. Eram os romanos que escolhiam, eram cargos de confiança, entendem? Assim como diretores de hospitais. Por que os hospitais hoje estão uma porcaria? Porque os diretores não são colocados por competência, por concurso, mas são colocados pelo político que está precisando fazer o conchavo dos insumos hospitalares, que tem que manter a corrupção, que vai desde do cara que separa o algodão, os esparadrapo e a gaze, até o prefeito, até o governador. Então, se entrar um diretor de hospital competente, honesto, aquele que está acima vai perder as suas comissões. Então, a classe política hoje está em volta da igreja, está corrupta. Pasmem os senhores, que existem pastores evangélicos e crentes que estão profundamente envolvidos com essa corrupção. Então, a situação não é diferente. João Batista estava num tempo onde aqueles que se diziam líderes estavam envolvidos com a corrupção. Além de estarem envolvidos com a corrupção, eles estavam também envolvidos com a religiosidade. Quer dizer, não se ensinava ao povo o temor de Deus, mas se ensinava rituais, se ensinava programas. Líderes, como aqueles fariseus que permitiam a corrupção entrar dentro da igreja. Fiquei triste outro dia, eu conheço um líder que comprou um terreno enorme, muito além do que ele podia pagar como igreja. E esse terreno foi tão caro que ele teve que pedir dinheiro emprestado a irmão que era incrédulo, irmão biológico. Teve que pedir dinheiro emprestado a outros pastores para poder bancar. E no final das contas, ele teve que fazer um acordo político. Porque ele ia perder o imóvel por falta de pagamento, porque ele não conseguiu. Então ele teve que fazer um acordo político com
um vereador ou uma vereadora para que, através da ingerência política, sabe como é que funciona isso, né? Você sabe que a voz de um vereador pode anular um processo, você sabe disso? Você sabe disso? Você sabe que uma canetada pode anular por exemplo, uma ordem de despejo? E, infelizmente, muitos pastores ficam na mão de políticos, como naquela época. Eu me lembro de uma vez, uns caras colocaram uma faixa aqui na igreja, cara, candidata a tal. Eu falei assim, quem mandou colocar essa faixa? Ah, foi a candidata fulana. Eu falei, pode tirar. Aqui nós não temos candidatos. Aqui só tem um eleito, Jesus Cristo. Mas o senhor está disposto a sofrer as consequências, não deixar colocar a faixa aqui? Eu falei, eu não entendi. A senhora pode me relatar qual a consequência que eu poderia sofrer se não colocar essa faixa aqui? A senhora está me ameaçando? O senhor que sabe. Eu falei, sim, sou eu que sei. Eu é que respondo. A igreja está assim. Estamos vendendo princípios. Pastores estão que nem Salomão. Fazem um plano mirabolante, tão grande, tão ostentoso, tão acima daquilo que Deus falou, que eles têm que se corromper para poder manter o plano que eles criaram no coração deles. E assim Salomão se corrompeu, porque ele teve que buscar ajuda nos povos pagãos para terminar de construir o templo, que estava muito acima da capacidade dele construir, financeira e até técnica. Mas os pastores hoje querem formar impérios, reinos pessoais. Eles estão se autoafirmando em cima das suas igrejas. Não tem relacionamento com Deus. Eles precisam de uma igreja grande, linda, rica, bonita, para dizer, eu venci, eu consegui superar. João Batista estava no meio de um povo assim. Ele estava no meio de uma situação assim. Em outras palavras, eu usando um termo de um apóstolo conhecido, o povo, a igreja naquela época, a religião, era uma verdadeira Jacolândia. Mas Deus quer restaurar a sua igreja. E por isso Ele levanta a voz que clama no deserto. Assim como naquela época, Deus está levantando vozes no deserto. Não são vozes de pessoas que estão na terra prometida. Não são vozes de pessoas que estão no palácio dos políticos. Não são vozes de pessoas que estão em conchavos religiosos, envolvidos com corrupção. São pessoas que estão no meio de um deserto. São os 5.000 que não se 5.000 ou 7.000 que não se dobraram? 7.000 que não se dobraram, que não são vistos. Onde estavam esses 7.000 profetas que Deus falou com Elias, que não tinham se dobrado? Não eram evidentes, não eram ricos, não tinham igrejas famosas, eram pessoas desconhecidas, pessoas que não estavam na mídia, pessoas que não tinham reconhecimento humano. Eu quero falar para vocês, há profetas nessa nação que não se dobraram a Baal, que não se dobraram a Jezabel, que estão clamando e chorando na presença de Deus por uma mudança do estado de coisas. Não são pessoas que estão colocando um terno e uma gravata no culto de domingo. Não são pessoas que estão indo para a mídia. Não tem reconhecimento humano. Muitos têm pouco dinheiro. Muitos passam muitas dificuldades. Mas diante de Deus são homens e mulheres segundo o seu coração. São homens e mulheres que estão atrás das malhadas, que o Espírito Santo está preparando com grande carinho, com grande cuidado para o dia em que eles vão se manifestar. Eu quero falar para vocês, a igreja não é isso que tem se visto por aí. A igreja, ela não é visível, a igreja ela é invisível. A noiva do Senhor não tem uma aparência visível, ela está no coração, ela está dentro do coração daqueles que temem ao Senhor.
são os profetas dessa geração. São os Joões Batistas dessa geração. Aqueles que vão denunciar e vão confrontar o pecado. Hoje o pecado deixou de ser confrontado nas igrejas. Hoje já se pisa em ovos para exortar uma coisa que deveria ser absolutamente natural. Confrontar um pecado de adultério, confrontar um pecado de fornicação, que é o sexo antes do casamento, confrontar um pecado de corrupção. Hoje há uma dificuldade da liderança de confrontar pecado. Por quê? Porque Jezabel tem se levantado no meio das congregações e tem matado o espírito profético. Os pastores têm perdido a coragem de confrontar pecado, sabe por quê? Porque eles têm alvos financeiros. E tendo alvos financeiros, eles não podem perder dízimos. Quando eu era garoto, tinha um desenho animado, se eu não me engano, do Pica-Pau, e o Pica-Pau, quando ficava com fome, ele começava a ver um frango, e o frango que era normal, ele virava assado. Não se lembram disso, desse desenho? Ele ficava com ilusão de ótica, aí aquele franguinho que vem assim, batendo na área, ele via como aquele frango assado, cheiroso. Tem pastor que quando olha a pessoa entrar pela porta, não vê um homem, uma mulher, vê um envelope de dízimo entrando. Em vez de tentar saber como é a função da igreja, restaurar o coração do homem, restaurar um casamento, restaurar a santidade, trazer a salvação, está se vendo quanto deve ser o dízimo daquela pessoa. Pela roupa dela deve ser um bom dízimo. Mas se entra um cara de chinelo e bermuda, não dá muita atenção não, porque não vai ter feedback para a igreja. A igreja perdeu isso. Hoje, onde está a vivência daquele texto que nós não devemos buscar os primeiros lugares nas congregações? Gessimar e Eric, o Jonathan está filmando aqui. Estou brincando. Então, onde está esse texto? Onde está o cumprimento dessa palavra? Que nós não devemos buscar os primeiros lugares. Onde está o cumprimento da palavra? Que diz que quando entra uma pessoa com um anel no dedo, ele é exaltado, ele é recepcionado. O cara mete uma roupa bonita, todo mundo quer abraçar o cara, todo mundo faz sala para o cara, mas entra um mendigo cheirando mal. Ontem, um rapaz abordou a gente aqui na calçada, abordou o Tiago, o José. O nome dele é Márcio. E ele falou assim: pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei: pô, mais um, né? Mais um que vai pedir dinheiro de passagem porque foi expulso do morro e tem que ir para a Vitória do Espírito Santo e precisa do dinheiro da passagem. E eu falei: fala. E ele falou assim: pastor, eu sou um covarde. Eu sou um covarde. Eu estava na presença de Deus, frequentando uma igreja, eu caí, eu vim aqui buscar droga, pastor, me ajuda. Eu falei: o que eu posso fazer por você? Pastor, eu não quero dinheiro, eu quero que alguém me leve na casa de recuperação do qual eu fugi. Eu quero que alguém me leve. Eu olhei para a cara dele assim, chamei o Tiago, falei: Tiago, vai você, o Zé e o Kézio. Porque vai lá com a intenção do cara. E a casa de recuperação fica ali perto do presídio de Bangu, cara. Em Vila Kennedy. Depois do presídio. Aí foram. Depois o Tiago ligou para mim dizendo: pastor, é isso mesmo, os caras reconheceram ele realmente estava quebrantado, foi recebido com um abraço. O que esse cara pode dar de retorno para a igreja? Financeiro? O que um viciado em drogas pode trazer de retorno financeiro para a igreja? Ao contrário, nós já vamos para lá, agora vamos ter que entregar uma cesta básica. Vamos ter que... Mas Deus começou a falar comigo: Márcio, vocês podem construir uma casa de recuperação hoje? Aí eu falei: não, hoje não, Senhor, mas vocês podem fazer uma parceria. Você não precisa ter uma casa de recuperação, você pode fazer uma parceria. Então essa semana eu vou lá nesse lugar, eu vou levar a cesta básica, e eu vou conhecer lá como é que é a história, eu vou conhecer o líder lá, e quem sabe nós podemos fazer uma parceria. Nós não temos, por exemplo, hoje, seria necessário o quê? 100 mil reais para comprar um terreno e construir uma casa? Não sei, eu estou chutando 100 mil reais. Não temos, mas nós podemos abençoar aquele lugar, construir alojamentos, podemos comprar material de construção para eles. Se for um lugar de Deus, se for um lugar abençoado, que restaura vidas. O Zé chegou lá, o cachorro quis morder ele.
Aí o Zé falou assim, pô, esse cachorro aí, cara, não, porque você está de bermuda. Eu falei, ué, é porque o cachorro não está acostumado com pessoas de bermuda. Eu disse, ih, rapaz, porque o povo lá só anda de calça comprida, é aquele povo, né, da calça comprida, né? Não. Então o cachorro estranhou, cara. Eu falei, se for lá na comadre, é ao contrário. Se entrar alguém de calça comprida, o Billy vai morder. Eu falei, aqui todo mundo é de bermuda, pô. Então, onde tá o cumprimento desses versículos? Onde está? Mais importa que ele cresça, eu diminuo. Onde é que está isso na igreja, meu Deus? Onde está esse texto? Onde está o cumprimento dessa palavra que nós temos que desaparecer? Quando? Onde é que está isso? Parece que a igreja virou lugar de promoção pessoal, social, financeira. Todo mundo quer se promover através da igreja. Quem é que vai denunciar o pecado hoje? Quem é que vai se levantar contra Jezabel? Somos nós. Nós somos os profetas dessa geração. Nós somos aqueles que vão falar assim, meu irmão, eu não posso fazer nada por você, mas eu posso falar, se você estiver em pecado, abandona o pecado. O seu problema é que é o seu pecado, o seu problema é que está longe de Deus. Quando é que a igreja vai deixar de ser conveniente? Onde estão aqueles que vão denunciar o pecado na sua vida pessoal primeiro? Porque o profético não começa no outro, o profético começa em nós. Antes de denunciar o pecado do seu irmão, você tem que denunciar o seu pecado. Você tem que ter uma comunhão com o espelho. Você tem que chegar na sua casa, olhar no espelho e falar assim, vamos ter uma conversa, eu vou te confrontar hoje, falando para o espelho. Eu vou confrontar a sua maneira de falar, eu vou confrontar a sua maneira de agir, eu vou confrontar a sua maneira de pensar. Antes de você confrontar a sua família, profeticamente falando, você tem que se confrontar. Não adianta o maridão levantar a voz e falar assim, eu sou o profeta da casa, eu sou o governo, como diz o Marcelo, eu sou o governante da minha casa, o governador. Se eu não me confrontar. É muito bom quando o pastor prega sobre a autoridade masculina dentro da casa, porque o homem é o cabeça. Isso não tem nenhum privilégio não, cara. Qual é o privilégio de ter alguém ser cabeça? A não ser que seja só para dominar, para gritar, para ofender, para ser ditador, aí é fácil. Mas quando é para ser modelo e exemplo, aí o bicho pega. Porque o diabo só pode entrar na tua casa se passar pelo cabeça. Deus, se for falar com a família, vai falar com cabeça. Quer dizer a palavra? Diz a palavra isso. Então que privilégio é esse? Sei que eu sou o cabeça, grande porcaria que tu é. Tá com um abacaxi na mão deste tamanho, cara. Vai ter que se confrontar, vai ter que ser modelo, vai ter que ser exemplo. Vai ter que ser modelo de santidade, de quebrantamento, de presença de Deus. Quando é que vão surgir os profetas que vão se levantar na igreja local para denunciar o pecado na igreja? Como João Batista denunciou. Ele denunciou o pecado de Herodes, denunciou o pecado dos fariseus. Literalmente, alguém deve ter falado para ele, João Batista, você está perdendo a cabeça. E perdeu mesmo. Quando que nós vamos ter os profetas que vão se levantar e não vão fazer essa vergonha que foi feita? Quando chega um candidato a governador, os pastores vão lá, que nem cachorrinhos adestrados, todo mundo está vendo que aquilo é um conchavo político. Todo mundo sabe que os pastores estão apoiando um candidato A ou B para ter algum tipo de benefício, de proteção. Quando é que um pastor vai ser levantado e meter o dedo na cara de um governo e falar assim, você está em pecado, você é um adúltero, você está se prostituindo, você é ladrão? Nós temos visto hoje incrédulos, não crentes,
pegar um político numa saída de aeroporto, o cara mete o dedo na cara, você é ladrão. E cadê a igreja que tinha que estar fazendo isso? Porque João Batista, ele foi num alto montinho assim, Herodes estava passando, falou assim, adúltero! Na frente de todo mundo. Ele foi tão explícito que ele pegou o ódio da amante de Herodes. E foi através dessa amante de Herodes, porque não era a intenção de Herodes matar João Batista, mas através da amante de Herodes e de sua filha, Salomé. E ela ofereceu a filha para Herodes. Pedofilia. E o cara ficou tão doido com a menina, que ele falou, eu dou para você o que você quiser. E Jezabel não brincou. Ela falou, quero a cabeça do profeta. Jezabel hoje existe. Ela está viva. E ela quer as cabeças dos profetas. Vou falar mais claro. Ela quer a cabeça do profético. E como é que se consegue a cabeça e a morte do profético? Prostituição, conchavos, falcatruas. Como que um pastor, como que uma substância que tem o nome de pastor, que apoia um candidato corrupto, vai ter autoridade na igreja? Ele vai ter que, está vendido, ele está vendido. Ele tem que ser religioso, ele tem que chegar domingo na igreja, fazer um culto simplesinho, dar oportunidade para todo mundo. Meu irmão, eu fui pregar numa igreja em Itaboraí, que o culto começou às 7h30, 10 horas estava na oportunidade de um grupo. Eu falei, meu Deus, não é possível. Mas sabe o que é isso? Falta de autoridade. Eu não tenho autoridade, eu não vivo a palavra, eu não denuncio nada, então eu tenho que dar oportunidade. Culto das oportunidades. Muita oportunidade é pecado na certa. É pessoas que estão com medo de tomar a palavra. E isso tem penetrado no meio da igreja. E Jezabel tem se criado no meio da igreja, está mais viva do que nunca. Aí levantam-se os profetas do Senhor. Qual é a conduta de João Batista? Você é Jesus? Não, eu não sou Jesus. Meu irmão, o que tem de pastor querendo ser Jesus hoje? Eu não sei porque alguém não foi ordenado ainda vice-messias. Porque eu não sei, cara. Eu não entendo ao longo dos últimos anos, essa promoção hierárquica. Os 5 ministérios. Eu fico observando, assim, eu queria saber a fisionomia de Deus quando Ele começa a restaurar algo que está na palavra, que são os 5 ministérios. Em Efésios, como diz apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E Ele vê apóstolos se levantando, não num trabalho de equipe com os outros ministérios. Não para cada um fazer a sua parte, não sendo nenhum superior ao outro. Não é porque o apóstolo trabalha no fundamento que ele é maior que o profeta. São apenas funções diferentes. Então Deus vê surgir pessoas que fazem da função apostólica um cargo hierárquico. Tudo errado. Aí o apóstolo que se acha o maioral, ele começa a subjugar os profetas, achando que por ser apóstolo, eles são autoridades sobre os profetas. Aí os profetas, por sua vez, fazem uma companhia para reivindicar a sua autoridade sobre os apóstolos. Meu irmão, virou o samba do afrodescendente surtado. Foi politicamente correto, né? Não posso falar samba do crioulo doido. Não pode. E aí, mas o cara já é apóstolo.
mas ele precisa ter mais autoridade. Aí vem a unção de patriarca. Meu Deus! Abraão se move no túmulo. Ele era o patriarca. Abraão é pai de 3 religiões: judeu, cristão e muçulmano. O cara quer ser igual a Abraão, cara. Aí daqui a pouco tem matriarca, daqui a pouco tem querubim terráqueo. Eu não sei onde vai parar isso. Aí você vê João Batista assim: eu não sou o Messias. Quando é que vai surgir os líderes para dizer: eu não sou, eu tenho uma identidade? Eu gostei muito quando o apóstolo Aloysio falou aqui nesse púlpito: dizem que eu sou apóstolo. Eu fico até constrangido, mas eu não sou um apóstolo. Um cara dizendo que não era. O que eu sou? Eu sou um pregador. Não importa o que os outros chamem você, falem quem você é. Uns vão dizer que você é o Messias encarnado, e outros vão dizer que você é a caspa da pulga do cachorro. É melhor você deixar de dar atenção à opinião dos outros e assumir o teu papel para o qual você foi escolhido nessa terra. Eu quero saber se eu sou apóstolo. Eu quero lá saber o que eu sou. Eu sou um discipulador. Esse é o meu chamado. Pode me dar o nome que quiser: pastor, evangelista, mestre, profeta, apóstolo. Eu sou um discipulador e fins de papo. É o meu chamado, é o meu ministério. Se entrar um cachorro ali, eu vou discipular ele. Se eu passar por um poste, ele se converteu, eu discipulo o poste. É o meu chamado. Então tem que ter uma identidade. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Elias. Eu não sou profeta, nem profeta eu sou. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que se levanta no meio de corrupção. Eu sou a voz que se levanta no meio de uma geração longe de Deus, religiosa sim, mas longe de Deus. Eu sou a voz. Ele falou: eu sou a voz que clama no deserto. Podem me chamar de profeta, podem me chamar de Messias, alguns chamavam João Batista de Messias, mas eu sou a voz que clama no deserto. Nós não precisamos ficar preocupados com a nossa imagem perante os outros. Nós temos que fazer aquilo para o qual nós somos chamados. O que é mais importante para Deus não é o seu título, é você estar no centro da vontade de Deus. Eu não quero ser Cristo, eu não quero ser Elias, eu não quero ser profeta, eu não quero ser apóstolo, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. João Batista então falou: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. O que a igreja precisa hoje não são títulos. Chega de título. A coisa mais ridícula que existe, sem graça, constrangedora, é um servo de Deus recebendo uma comenda, sei lá o quê, de um poder político. Aí você vê o pastor, um cara que foi chamado para conduzir ovelha, um cara que foi chamado para gerar filhos de Deus, para discipular pessoas, para ser um servo inútil, mete aquele roupão, vai numa sessão de uma plenária receber uma medalha. Que palhaçada. Você imagina João Batista recebendo uma comenda dos senadores de Roma. Não, está aqui João Batista, o profeta do Senhor, a voz que clama no deserto agora, em reconhecimento aos seus penosos trabalhos no deserto, já que você comeu gafanhoto pra caramba, e mel, e se vestiu, então, de pele de camelo, se eu não me engano, então você vai receber uma comenda aqui do Senado, aqui. João Batista fala assim: que palhaçada é essa? Eu não estou aqui para receber comenda, medalha, eu sou uma voz que clama no deserto. Vocês entendem? A igreja perdeu isso, esse senso de humildade, de que não está ali para ser enaltecida, não está ali para ter o seu nome elevado, está ali para desaparecer, porque na verdade o papel da igreja não é aparecer, é Cristo aparecer. Enquanto nós tivermos pastores recebendo comenda, Cristo não vai aparecer, e esse país, e essa cidade, e esse estado continuam na mesma porcaria que sempre foi. Por quê? Porque Jesus não está no comando da igreja, Jesus não está à frente de nada, são homens religiosos que estão fazendo da igreja cargos políticos, e os hospitais estão uma porcaria, a educação está uma porcaria, a segurança está uma porcaria. Por quê? Porque a igreja está uma porcaria.
Essa é a verdade. Aí vai falar para mim que bloco de escola de samba evangélica do diabo, vai falar para mim, tem que falar na minha cara. O cara experimentando o tridente do capeta, falando que bloco é do diabo. O que a igreja precisa hoje são homens e mulheres que sigam os passos de João Batista. E quais são os passos de João Batista? Deixa Jesus passar. Deixa Jesus ir à frente. Se você for pesquisar, João Batista, ele foi morrendo aos poucos. Ele é a expressão daquilo que Paulo falou, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora, vivo pela fé. João Batista, ele seguiu esses passos. Ele perdeu o nome dele. Ele perdeu os discípulos dele. Uma coisa que nós temos aprendido. Quando Jesus toma a frente da nossa vida como líderes, nós perdemos nossos discípulos para ele. Posso ouvir um amém? Amém? Quando nós somos donos de nós mesmos, os discípulos são nossos. Se saem da igreja, a gente deprime. O que foi, pastor? Estou tomando Prozac. Para dar um upgrade no meu ministério. Por quê? Porque 2 pessoas saíram da igreja. Eu perdi meus discípulos. Que teus discípulos? Por isso que está deprimido. Porque está sendo dono de uma coisa que não é dele. João Batista, quando Jesus aparece, ele perde os discípulos. Você não se incomoda, João, que os caras que te seguiam estão seguindo Jesus agora? Não. E ele fala uma frase, ele fala, quando o noivo chega, a noiva pertence ao noivo. Eu não sou o noivo. Eu sou uma voz que clama no deserto. Eu sou aquele que prepara o caminho para o noivo entrar. A igreja tem que voltar a ter esse pensamento, né? Em vez de ser o caminho, em vez de ser Jesus, em vez de assaltar, né, a autoridade que pertence a Jesus, voltar a ser apenas alguém que prepara o caminho para Jesus entrar. E isso é uma coisa que nós precisamos restaurar na igreja. E não somente na igreja, mas nos nossos lares. E não somente nos nossos lares, mas no nosso coração. Nós temos que deixar Jesus tomar a frente do nosso coração e apenas começarmos a ter atitudes, palavras e ações que façam Jesus tomar a frente. Opa, aquilo que eu falei não deixa Jesus entrar. Aquilo que eu falei, eu estou nas rédeas. Aquilo que eu fiz não colabora para Jesus tomar a frente. Jesus não está à frente, eu estou na frente. Mas eu vou começar agora a ter atitudes, palavras, ações, pensamentos que vão preparar o caminho para o Senhor. Você não precisa ficar preocupado. Eu falo sobre adoração. Eu falo para o Ministério do Louvor, vocês têm que adorar. Vocês não precisam ficar preocupados se a igreja vai corresponder ou não vai corresponder. Vocês têm que apenas adorar. E adorando, a igreja vai reconhecer, porque vocês já adorando, fazendo papel de sacrifício de louvor, vocês preparam o caminho para Jesus passar. E aí Jesus vem, sem esforço. Você prepara o caminho para o Senhor. A mesma coisa é a sua casa. Quantos maridos reclamam da mulher, reclamam dos filhos, reclamam das finanças, mas eles nunca se deu o trabalho de preparar o caminho do Senhor. Ele não ora, ele não tem secreto, ele não lê a palavra, ele não jejua, e isso faz parte do sacrifício, preparando o caminho para o Senhor. Não adianta reclamar da tua esposa e filhos, você tem que entrar para o joelho, meu caro, você tem que desaparecer, você tem que morrer, você tem que morrer, porque quando você morre, é Jesus que vai cuidar da tua família. Há uma diferença entre eu assumir minha esposa e morrer para que Deus a assuma. Eu não vou contar a história da pérola de novo. Quer que eu conte? Eu sabia que ouviu não. Amém? Tem que deixar Jesus passar na frente. O nosso trabalho não é para nós aparecermos. O nosso trabalho é para que Ele apareça.
Nós temos que trabalhar no intuito de sair do controle. Eu não sei se isso foi difícil para João, mas eu creio que sim, porque ele era um homem que desde cedo era um líder, era um cara que todo mundo estava venerando lá, ó. Todo mundo, as multidões iam para o deserto para o cara batizar, e de repente, você quem é o Messias? Não, vocês não caiam nessa. Não é porque eu estou aqui pregando, não é que eu não sou ninguém, eu sou uma voz que clama no meio do deserto, para que esse povo possa um dia ter um Salvador e Senhor. Nós temos que deixar de ser tão petulantes, arrogantes e vivos. Deus quer que a gente seja humilde, submisso, obediente e mortos. Porque no momento que nós morremos, Jesus vive. Trabalhar para que Jesus apareça e entregar as vidas a Ele, entregar o ministério a Ele. Você sabe que João Batista perdeu os discípulos, João Batista perdeu o ministério. João Batista perdeu o ministério dele. Qual era o ministério de João Batista? Ele era um profeta. E o que ele fala quando perguntaram que ele era profeta? Não sou profeta. Sabe por que ele falou que não era profeta? Porque Jesus já estava aparecendo. Quando nós somos líderes novos, nós somos pastores, nós somos profetas, nós somos mestres, nós somos evangelistas, nós somos apóstolos, brigamos por esse título, ficamos chateados se perdemos a autoridade, mas quando Jesus aparece, o que você é? Nada, apenas uma voz que prepara o caminho do Senhor. Pastores são homens que pregam no deserto para que Jesus possa entrar. Jesus falou que veio para os doentes. Doença é deserto. Então, na medida em que você acolhe o doente, seja ele espiritual, emocional ou físico, você está preparando a voz naquele deserto daquele doente, porque o coração de uma pessoa emocionalmente machucada, ou doente fisicamente, ou morta espiritualmente, é um deserto. E aí, quando um pastor prega, quando um discipulador fala, quando alguém ministra a palavra, é a voz que clama naquele deserto. Para quê? Para que a Jesus possa então resgatar aquela vida. Quando é que a igreja vai voltar a ter esse sentimento de João Batista? Não importa quem eu seja, eu não sou nada. Se tiver que não ser nada, eu não serei nada. Contanto que aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Eu sou apenas aquele que prega arrependimento. Eu sou apenas aquele que prega conversão dos pecados. Eu não sou Jesus. Eu não sou o Messias. Eu não posso batizar com fogo. Eu posso falar apenas o seguinte: arrependam-se. Mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós queremos ser aquele que batiza com fogo. Nós queremos ser os reconhecidos. Então nós estamos aqui orando para uma pessoa aqui na frente, eu e o Eric, de repente. Aí a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Aí eu saio e falo assim: Eric, poxa, eu orei pela pessoa foi batizada. Não, quem orou fui eu. Eu sei que o senhor estava orando, mas o senhor pensou bem, quando ela rompeu em línguas, quem estava orando era eu. Leva mal não, pastor, mas a autoridade está comigo. Infelizmente a igreja está assim. Em vez de nós abraçarmos, Eric, você viu o que Jesus fez? Como Jesus batizou com fogo, nós queremos usurpar a autoridade de Jesus. Nós queremos tomar a autoridade de Jesus. Quem batiza com fogo, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele todo o louvor e toda a majestade. E a nós a misericórdia. A nós somos o bichinho de Jacó. Né? Nós somos os servos inúteis. E eu falei para o Senhor, outro dia, para terminar, eu falei para o Senhor, eu sou um servo inútil, Senhor. E Deus falou assim: não se preocupe em ser um servo inútil.
Eu falei, por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: depois de fazeres tudo perfeito, sereis chamados servos inúteis. Então, tem uma bênção para te contar, Márcio. Por você ser inútil, por você ser um servo inútil, sabe de uma coisa? Você fez tudo perfeito. Só os perfeitos são servos inúteis. Agora, aqueles que não são perfeitos são o quê? O que tem abaixo do servo inútil? Não sei. Amém, queridos? Então nós temos que aprender a desaparecer. Eu não vou entrar com um cargo de apóstolo no céu. Não é isso que Deus vai cobrar de mim. Márcio, seja bem-vindo. Por enquanto, que eu não sei se você vai entrar aqui. O que você tem a apresentar? Ah, eu fui ordenado apóstolo. Isso não serve de nada. Ah, eu tenho 3 ternos na minha casa. Não faltei um culto de domingo. Falei em línguas o tempo todo. Não serve. O que nós temos que apresentar a Deus é o quanto nós desaparecemos para Ele aparecer. Vamos apresentar o nosso sacrifício a Deus. Por isso Jesus falou: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí vem uns intérpretes da lei dizer que essas 3 seriam amor ágape, amor filho e amor eros. Jesus jamais iria fazer uma pergunta: Pedro, tu me amas com amor eros? Claro que não. As 3 perguntas foram amor ágape. Pedro, tu me amas com amor do alto? Amo. Então, se você me ama com o amor de Deus, se você ama com o amor do Pai, então apacenta. Pedro, tu me amas com o amor do Pai? Amo. Então apacenta. E pela terceira vez, tu me amas com amor ágape? Aí Pedro se entristece. Sabe por quê? Porque ele chegou à conclusão que o amor dele não era ágape. Era um amor infantil, era um amor interesseiro, era um amor egoísta, mas não de apacentar. É isso que vamos apresentar diante de Deus. Apacentar. Apacentar. Amém, meus amados? Eu quero profetizar uma igreja que não vai ter medo de confrontar o pecado. Claro, nós somos educados. Nós temos aprendido a ser educados, mas pecado é pecado. Pecado tem nome. Pecado tem que ser confrontado. Pecado tem que ser dito. Para que talvez no futuro nós consigamos reverter esse quadro caótico que se encontra a igreja hoje. A igreja não é sal. A igreja não é luz. A igreja está envolvida com as trevas. A igreja está envolvida a igreja está sem sabor. Eu quero declarar que você vai ter sabor, meu irmão. Que quando você estiver cuidando de alguém. Hoje o Tiaguinho e a Luciana cuidam da Monique e do Marquinhos. Mas você sabe que o Tiaguinho, há não muito tempo atrás, estava caminhando na rua e o Simões encontrou ele. Ele tinha um cordão com um boneco. Não. Um rosário. E o Simões orou pelo Tiaguinho e ele ficou endemoniado. E ele foi liberto. O Simões ligou para mim assim: pastor, eu estou aqui com um cara, ele está endemoniado. Eu falei: o que você quer que eu faça? Que bote o telefone para ele ouvir. Qual é o teu nome? Meu irmão, é contigo. Porque o Simões também estava voltando para a igreja. E o Simões nessa época estava muito inseguro. Ele estava sendo restaurado, então ele estava um pouco de insegurança. Então eu falei: meu irmão, é contigo. Mas pastor, eu falei: meu irmão, é no nome de Jesus, não é no teu nome não, cara. Agora não presta atenção no que o diabo disse sobre o teu passado. Agora é hora de você chegar e confrontar o diabo. Crente não tem passado. E ele mandou ver. Está aí, ó. Hoje está cuidando de pessoas. Isso é amor ágape. Não adiantava daqui 5, 6 anos, com oportunidade. Não, pastor, eu queria uma oportunidade. Que oportunidade, cara? Para ler um versículo bíblico? Para cantar um hino da harpa? Que é isso, cara? A oportunidade que Deus nos dá é ir de fazer discípulos. Essa oportunidade. É cuidar de vidas. É muito fácil o cara pegar o microfone e ser bênção. É muito fácil.
Ainda mais quem tem um rombo dentro do coração, cheio de carência, que precisa de um microfone para se autoafirmar. Eu quero ver pegar uma vida e transformar aquela vida, e cuidar daquela vida, e chorar com os que choram, e se alegrar com os que se alegram. E quando um cair, juntos se levantarão, porque o outro vai lá buscar o cara lá embaixo. Isso eu quero ver. E isso, mas sabe por que acontece? Isso não aparece não, cara. Tem muito crente querendo aparecer. E João Batista falou o quê? Mais importa que ele cresça e eu diminua. E por último, João Batista perdeu os discípulos. Por quê? Perdeu. Porque Jesus ganhou os discípulos. Eram dele. João Batista perdeu o ministério, porque na verdade não era dele, era de Jesus. E por último, João Batista perdeu a vida. Isso aponta para o texto que diz: considerai-vos como mortos. O apóstolo Paulo fala: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos chegar a esse nível, entregar os discípulos e ovelhas a Ele, entregar o ministério a Ele, e entregar a nossa vida a Ele. Amém? Para que Ele possa então reinar sobre nossas vidas.